artigos e artigos. Né? A sua profissão te proporcionou conhecer lugares e fazer coisas que você nunca imaginou, né? Não. Eu fiz muita coisa, assim, eu conheço bem, muito bem, assim, de ir em cavernas, fazer coisas na área de agricultura. Porque teve uma época que a gente criou um projeto de fazer o jornal no interior. Ninguém fazia isso, né? Fazia o jornal inteiro. Então, só que antes de fazer isso, eu ia para a cidade e fazia uma série de matérias, pegando todos os aspectos. Uma era o turismo, a outra curiosidades da cidade, e tinha uma matéria que eu fazia só do alto. Era cidade tal, vista de cima, tudo com drone, então nada de baixo. E assim, por exemplo, eu fui em Pirinópolis, uma das matérias que eu fiz foi na Cidade de Pedra, que é um local de formações rochosas que eu nunca vi igual. E para você ir lá não tem água, não tem comida, é longe, você tem que levar tudo. É ralação mesmo, entendeu? Então você vai, você fica o dia inteiro, você leva tudo que você tem que fazer. Mas é um lugar completamente diferente. Já que você tiver a oportunidade, é a Cidade de Pedras, em Pirinópolis. Já foi lá em Pirinópolis, já foi Ela lá. é bem fora da cidade. E assim, praticamente não tem muito turismo lá, porque lá não é difícil acesso. Por exemplo, eu fiz na cidade de Goiás. Então você faz toda a cidade de Goiás, vai em Ouro Fino, onde tem a música do Chico Mineiro. Existe o distrito. Eu não sabia. Fica a 6 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Goiás. Lá existe hoje o resto de uma igreja, de paredes de uma igreja, tem um túmulo, um cercadinho, e onde o pessoal fazia extração de ouro. E próximo tem uma cruz, que eles falam que lá foi enterrado o Chico Mineiro. Né? Lá era um distrito bastante movimentado, porque lá tinha dois aspectos. Um que era a mineração de ouro, e o outro era um local de parada dos boiadeiros. Então você saía de Pirinópolis, da cidade de Goiás, então você passava lá. Né? Você saía de algum outro local, ali para Goiás era o grande centro de extração de ouro do estado, né? Há 200 anos a mais atrás, né? Então assim, eu fiz essa matéria lá e foi super legal, porque você lembrar do Tonico Tinoco, né? Que foi o Tonico que compôs juntamente com outra pessoa. E você chega lá e fala, pô, isso aqui existiu, né? Quem sabe? A gente não sabe se é verdade ou se não, mas um historiador que eu entrevistei falou, olha, essas histórias contadas, mesmo você não tendo registro, elas se tornam verdadeiras. Você não tem como provar. Agora, se ela foi verdadeira ou não, a gente não tem como. Só a pessoa sabe. O que importa é que as pessoas acreditam. Então elas se tornam verdades. Então assim, eu consegui fazer isso de várias cidades. Caldas Novas, Pirinópolis, cidade de Goiás, Rio Verde, Aparecida a gente fez. Eu passei um bom tempo naquela Serra das Areias fazendo matéria lá. Que esse aqui vai lá todo dia. Lá em Aparecida eu conheci uma pessoa que faz um negócio super interessante. Às vezes ele pega lotes que não tem construção e faz um acordo com a pessoa e lá ele planta horta. Então você pega 3 lotes assim, ele planta horta naquilo tudo. Então ele tem vários pontos lá que ele criou esse formato. E é bom, porque ele faz uma coisa para a pessoa. Tá limpando, lógico. Não, ele virou um negócio grande, né? Eu lembro que na época lá, eu tinha 3 pontos de hortaliças. Cada lugar desse era 3, 4 lotes, que ele plantava tudo, colhia, o negócio Então assim, o jornalismo me permitiu fazer tanta coisa boa, sabe? Assim, conhecer tantas histórias. Coisas. Já fiz viagens internacionais fazer matéria, sabe? Então, muito interessante. A gente que começou a fazer podcast agora, né, Thiago? A gente já entrevistou algumas pessoas e a gente já se surpreende com as histórias das pessoas, né? A gente aprende tanto entrevistando as pessoas. E a gente conhece pessoas diferentes, estados diferentes, coisas interessantes que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou que ia conhecer, né? E é através desse trabalho. Agora você imagina você mais de 30 anos nessa profissão, quantas histórias você não ouviu? O podcast é bom por causa disso, você tem tempo para contar bastidor. Porque muitas dessas coisas as pessoas não sabem. Porque você tem muita coisa de bastidor. Né? Eu até quero escrever um livro, como se fosse um conto, um livro. Mas assim, com 2, 3 páginas sobre cada assunto. Sim. Né? Faz mesmo. Tem muitas coisas. Bagagem para isso tem, né? Tem muita história.
muito, assim. Se a gente sempre for sentar aqui, a gente fica o dia inteiro contando história. Teve uma das coisas mais importantes, eu não falei para vocês, de cobertura, que foi o sequestro do Wellington Camargo. E só para vocês terem uma ideia, no último dia a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com ele, com um fato só da criatividade. Ele estava no segundo andar aqui da Clínica Par, ninguém entrava, ninguém saía, todo mundo queria entrevistar ele, todo mundo estava ao vivo. Né? E na época eu estava ao vivo. Estava no Brasil todo, né? O Brasil todo. Eu estava ao vivo, na época era o Gugu. Né? Aí eu imaginei, bom, a única coisa que a gente tem que fazer é entregar não tinha microfone sem fio, cara. E aí, ela levar o microfone, e o senhor Francisco apareceu na janela e eu falei, se eu entregar o microfone para o senhor, os outros jornais não estavam ouvindo, né? O senhor passa para a mão do Wellington, se tiver televisão e se tiver ligado no SBT, ótimo, se não, o senhor coloca que o Gugu vai conversar com ele. Eu falei, tá, e agora? Mas não é o microfone. Aí, fui numa casa, ela falou, só tem rodo aí, me empresta 2 aí. Quem não vai prestar um rodo pro José Paulo? Aí eu peguei, emendei os 2 rodos, fita, emendei e enrolei o microfone na ponta de cima do rodo, né? Que eu botei aqui assim, 2 rodos, aí pedi para me chamar ao vivo, eles me chamaram ao vivo e eu falei, olha, nós vamos entrevistar o Wellington de uma forma diferente, mas nós vamos. Aí eu peguei, entrei ao vivo aqui assim, fui lá, cheguei, levantei o microfone, entreguei pro seu Francisco e ele passou pro Wellington, e foi a primeira entrevista do Wellington. Como é que ficou a cara dos outros repórteres lá embaixo? Cara, eu tô doido. O pior, cara, assim, a Globo é louca com esse negócio, né? É porque eles querem sair da frente em tudo, né? Foi capa da Veja, inclusive o Rodo, com uma das 4 maiores entrevistas do Gugu na época, que mais deu audiência. Não, o repórter da Globo foi demitido, com certeza. Então assim, foi um furo do tamanho do mundo, né, cara? Nossa. Não, todo mundo ali querendo, todo mundo queria ouvir, né? A cobertura que eu fiz na época, eu fiquei por conta. Todos os sábados, domingo, Natal, Novo. Quando a família estava negociando, já tinha mais de 3 meses, teve um momento que a família falou assim, nós estamos negociando com vocês, não sabemos se o Wellington está vivo, nós queremos uma prova de vida. Os caras foram lá, cortaram a orelha do Wellington na faca, colocou num potinho, levou na... Fala que foi sem anestesia, sem nada. Né? Sem nada. Chegou lá, colocou na porta da TV Serra Dourada, embrulhou e falou assim, entrega pro Jordevar. Mandou pra você? Isso eu não sabia. Aí abriu... Você abriu? Aí tinha uma carta lá. Aí falou, ó, Jordevar, passa esse material pro Ratinho e avisa para a polícia não ter dúvida, eu vou deixar aqui a senha de conversa nossa com eles, porque todo sequestro, você tem uma senha, porque todo mundo vai ligar, é trote, aquele negócio, então a senha era Romário. Né? Avisa a polícia que a senha é Romário, eles vão entender que é o líder do Wellington. Aí, nossa, cara, todo mundo parou lá na porta, todas as emissoras, orelha lá, polícia, IML, aquele negócio, pegou o negócio lá, fez o exame e constatou que era o Wellington, né? Foi outro furo, né? Não, e a sensação de ver aquela orelha lá na caixa, meu Deus. Você sabe que a sensação, pior não é isso, assim, o sequestrador te conhece, sabe onde você anda. É isso que eu ia perguntar. E ameaça? Você nunca teve ameaça? Nesse dia, quando no outro dia a gente foi fazer ao vivo com o Gugu, teve muitas ligações, assim, com ameaças e tal, mas acho que era trote. Assim, pelo meu estilo, assim, eu nunca tive assim, muito problemas assim, específicos. Assim. Eu já contei muito bandido, já fiz muita entrevista com bandido, assim, mas depois eu não encontrei com eles mais, e essa sorte. E assim, ameaça mesmo, assim, não. Também a sua entrevista é muito educada, você não agride ninguém, você não é aquela pessoa que fica humilhando, né, querendo... Eu sempre quis, por exemplo, sempre ouvir os 2 lados, né? Se você tiver dúvida, dá direito de resposta, se a pessoa pedir direito de resposta sagrado. Eu já livrei a emissora que eu trabalhava de inúmeros processos para dar direito de resposta. Teve uma vez que uma delegada, a delegada Adriana Corsi, hoje é deputada, ela prendeu um homem, vendia picolé, e a denúncia era que ele tinha estuprado uma criança dentro da mesma escola. Olha que denúncia pesada. E aí todo mundo fez aquele negócio todo, né? E aí depois a família entrou em contato com todas as emissoras e falou, gente, isso não é verdade, ele não fez isso, queria que vocês dessem direito de resposta. Nós só vamos que a emissora que deu. E isso livrou de um processo monstruoso de indenização.
Porque quando eles entraram no processo, com todo mundo, nós mostramos para eles que nós tínhamos feito, dado direito de resposta, na mesma tamanho, na mesma proporção. E que nós tínhamos agido conforme a informação de um inquérito policial repassado por uma autoridade, que era no caso da delegada. Então a gente se livrou do processo por conta disso. As outras emissoras até pagaram mais grana. A responsabilidade dessa profissão de jornalista é muito grande, né? Mesmo que o médico mata uma pessoa, de um jornalista pode arrebentar a vida de muitos. Ele pode levar uma pessoa e acabar com a vida dela em poucos segundos, né? Exatamente, não é? A responsabilidade que a gente tem, ela é monstruosa. Monstruosa mesmo. Você pode... Imagina você ter uma empresa que mexe com alimentação, tem uma denúncia errada que fala de alimentos estragados, aquela coisa, o cara pode comprar. Você quebra a empresa. Quebra a marca. Não é? Exatamente, a marca. Né? Uma escola com denúncia de questões de assédio, pedofilia, acabou quem é o pai que deve ter coragem de levar para lá. Então, sempre antes de pôr uma matéria no ar, vocês dão uma investigada? Sim. A gente procura sempre liga para quem está sendo denunciado, se a pessoa quiser falar, a gente grava, essas coisas todas. E você, da forma como você escreve a matéria e coloca, você já está sendo imparcial. Porque, por exemplo, você fala, olha, o inquérito diz isso, segunda fulana, a testemunha está comentando isso, nunca tem essa prova. Coloca sempre o acusado, nunca As pessoas criticam. O suspeito, né? As pessoas criticam, às vezes a gente coloca suspeito. Ah, mas o cara confessou. Não, mas... Legalmente, tem quem faz direito sabe exatamente isso. Enquanto você está no inquérito, ele pode ser indiciado, ele é suspeito. Você passou por processo, você vira réu, você vira denunciado. Mas você ainda não está condenado, né? Não está condenado. Você pode chegar lá na frente e você ser absolvido. Verdade. Não é? Então, assim, aí quando você coloca suspeito, os caras criticam. Em rede social, o povo pensa que pode falar o que quiser, né? Então, assim, você tem que ter esse cuidado, né? A pessoa é acusada, ela é suspeita, ela está sendo indiciada, está sendo denunciada. Até para não ser injusto, né? Exatamente. Mesmo, por exemplo, tem casos, assim, que às vezes chegam a um certo ponto e depois você percebe que não é verdade aquilo, né? As pessoas tentam te enganar. Verdade. Muita a gente forja, né? Querendo sucesso. Eu só não entrei numa fria tremenda porque eu desconfiei. Porque um dos grandes negócios do jornalista chama-se desconfiar. Você tem que desconfiar mesmo. Entendeu? E perceber, você está fazendo uma denúncia, não olhe no olho da pessoa, perceba os sentimentos dela, os movimentos da mão, aquela coisa toda, porque você vai entender algumas coisas. E uma vez eu tive uma denúncia de que a mulher grávida de gêmeos foi sequestrada, tiraram os bebês e foi embora. E aí eu fui lá na casa dela para fazer a matéria, tinha uns bercinhos lá, um berço de menino e um berço de menina. Estava ela denunciando o caso, o marido dela denunciando, o filho do marido estava lá, toda a estrutura montada, com tudo. Ela chorava, aquele negócio todo. Teoricamente era uma bomba, imagina. E aí eu tive cuidado de ligar para um amigo meu e falou assim, olha, é possível?